Olá, bem-vindos na nossa análise aprofundada de hoje. Hoje a gente vai investigar uma questão que, olha, é fundamental. Como é que a mente humana pega aquele fluxo bruto, né, de emoções, de sensações, e transforma isso em pensamentos que a gente consegue entender, consegue usar? Vamos mergulhar nas ideias de Wilfred Bion e também de Melanie Klein. A gente se baseou em textos da teoria psicanalítica, claro, mas também como isso se aplica na psicoterapia e até umas conexões inesperadas com conceitos de sistemas dinâmicos, sabe? Auto-organização. O nosso objetivo aqui é tentar desvendar como a gente aprende ou, às vezes, como a gente falha em aprender com as nossas próprias experiências emocionais. Ok, então, vamos abrir essa caixa. Para começar, Bion, ele bate muito nessa tecla da necessidade de transformar a experiência bruta, né? Ele introduz a ideia dos elementos beta. Poderia explicar um pouco o que são esses elementos, segundo as fontes? Claro, pensa assim, os elementos beta são como o impacto sensorial e emocional cru, sabe? É aquela coisa caótica, ainda não processada pela mente. São sensações, medos, angústias que chegam na gente, mas ainda sem forma, sem significado. É tipo a matéria-prima bruta da nossa experiência psíquica. Entendi, é o dado não processado, digamos assim. E como é que a mente lida com esse material? Que, vamos ser sinceros, muitas vezes é bem desconfortável, né? Exatamente. É aí que entra o que o Bion chamou de função alfa. Pensa nela como uma capacidade mental, quase como um aparelho psíquico mesmo. Essa função pega esses elementos beta, esse caos, e processa eles, transforma em elementos alfa. E esses sim, os alfa, são coisas que a gente pode usar para pensar. Imagens, símbolos, palavras, sonhos, são os tijolinhos para construir pensamento, memória, aprendizado. Sem essa função alfa funcionando bem, a gente fica meio que imerso nesse caos beta, sabe? Incapaz de realmente aprender com o que a gente vive. E tem um ponto aqui que é crucial, que Bion destaca. A capacidade negativa. Capacidade negativa. O que seria isso? É a habilidade de tolerar a incerteza, a dúvida, a frustração. É conseguir ficar no não saber, sem pular para uma conclusão fácil ou para uma ação desesperada, sabe? É dar espaço para essa função alfa poder trabalhar, para poder digerir a experiência. Sem essa tolerância, a gente corta o processo. Interessante essa ideia de suportar o não saber para poder saber depois, né? E como é que as nossas primeiras relações, aquelas que a Melanie Klein estudou tanto, como elas entram nessa história? Como elas moldam essa capacidade de processamento? As fontes fazem essa ponte entre Bion e Klein, certo? Exatamente. E aqui a coisa fica muito rica. A Klein descreve 2 modos principais, bem fundamentais, de como a gente organiza a experiência, especialmente lá no comecinho da vida. O primeiro modo é a posição esquizoparanoide. Imagina um mundo mental onde tudo é muito dividido, é 8 ou 80. Ou é totalmente bom, perfeito, idealizado, ou é terrivelmente mal, persecutório, não tem meio termo. A ansiedade dominante aí é a persecutória, o medo é de ser aniquilado, destruído por esse objeto mal, e para lidar com essa angústia toda, a mente usa defesas bem primitivas, como a cisão, que é justamente manter o bom e o mal completamente separados para proteger o bom, e também a identificação projetiva. Essa identificação projetiva, sempre ouço falar, mas é um conceito um pouco denso, né? Como a gente poderia entender de um jeito mais palpável? Olha, vamos tentar assim. Imagina que você tem um sentimento que é simplesmente insuportável para você naquele momento. Pode ser raiva, inveja, medo, uma sensação de inadequação muito forte. Na identificação projetiva, de forma inconsciente, você meio que expulsa esse sentimento para dentro de outra pessoa. É como se você fizesse o outro sentir ou agir aquilo que você não está dando conta de processar internamente. É como se você evacuasse partes suas, indesejadas, no outro. Isso traz um alívio momentâneo, claro, mas impede que você entenda e integre aquele sentimento. Você não aprende com ele. Entendi. Quer dizer, a pessoa se livra do sentimento ruim, mas ao custo de não entender a si mesma
e talvez de distorcer a relação com o outro, né? Exatamente. E distorce a percepção do outro, porque agora você o vê como a fonte daquele sentimento que na verdade era seu. Faz sentido. E qual seria a alternativa a esse estado mais fragmentado, cindido? Seria a evolução para o que a Klein chamou de posição depressiva. E aqui atenção, depressiva não é no sentido comum de tristeza apenas, é um marco de desenvolvimento. É quando a pessoa começa a perceber que o outro e ela mesma é um objeto total. Quer dizer, é alguém completo, que tem qualidades boas e mais, tudo junto e misturado. Com essa percepção surge a capacidade de sentir culpa genuína pelas próprias agressões, sejam elas reais ou fantasiadas. Surge a ambivalência, conseguir amar e odiar a mesma pessoa, reconhecendo essa complexidade. E junto com a culpa vem o desejo de reparar, de consertar os danos que a gente sente que causou. É um estado de muito maior integração, de maior contato com a realidade, tanto interna quanto externa. Então, a posição depressiva é um avanço em termos de maturidade emocional, de integração. Sem dúvida. E aí voltamos a Bion. A função alfa é absolutamente essencial para fazer essa passagem. É ela que permite pensar sobre essa complexidade toda, sobre a ambivalência, sobre a culpa, sobre a reparação. Se a função alfa falha, fica muito mais difícil sair da fragmentação esquizoparanoide e alcançar essa integração da posição depressiva. A pessoa fica mais presa naquele mundo dividido. E como Bion explica o desenvolvimento dessa função alfa? De onde ela vem? Não nascemos com ela pronta, imagino. Não mesmo. Bion explica isso com um outro modelo muito potente, o modelo continente contido. Ele usa até os símbolos de feminino e masculino, fêmea, macho. Mas não no sentido literal de gênero, e sim de funções. Pensa na relação prototípica da mãe com o bebê, ou pode ser também a do terapeuta com o paciente. O contido, o bebê ou o paciente está cheio daqueles elementos beta, daquelas angústias brutas, impensáveis. Ele projeta isso no continente, na mãe, no terapeuta. O continente, então, usando a sua própria função alfa e uma capacidade especial que Bion chamou de reverie. Reverie, o que é isso? É como uma capacidade de sonhar acordado sobre a experiência do outro, é uma abertura empática, mas também uma capacidade de processar internamente, de digerir emocionalmente aquela angústia que foi projetada. Então, o continente recebe os betas, processa através da reverie e da função alfa e devolve para o contido de uma forma mais digerível, mais tolerável. Devolve como elementos alfa, como algo que agora pode ser pensado. Esse processo repetido ajuda o contido a internalizar essa função, a desenvolver a sua própria função alfa. É como se a mente do continente emprestasse sua capacidade de pensar até que a mente do contido possa fazer isso por si só. Nossa, essa dinâmica é muito poderosa. Mostra a importância radical do ambiente, das relações para o desenvolvimento da nossa capacidade mais básica de pensar sobre as nossas emoções. E as fontes que a gente consultou não param por aí, né? Elas trazem uma conexão que à primeira vista parece de outra área. Teoria do caos e auto-organização. Como isso se encaixa com Bion e Klein? Falam de atratores. O que são atratores nesse contexto? Sim, essa conexão é fascinante e, na verdade, faz muito sentido. A teoria do caos lida com sistemas complexos, não lineares, e a mente humana é definitivamente um sistema complexo. Nesses sistemas, mesmo que pareçam caóticos, muitas vezes eles tendem a evoluir para certos padrões, certos estados preferenciais. Esses são os atratores. É como se o sistema fosse atraído para aquele modo de funcionamento. A analogia aqui é pensar nos estados mentais descritos por Klein como tipos de atratores da mente. Então, como seria essa analogia aplicada às posições kleinianas? Podemos pensar na posição esquizoparanoide como um tipo de atrator caótico. É um estado mental mais fragmentado, instável, muito sensível a perturbações. Sob estresse intenso, sob muita ansiedade, a mente pode ser facilmente puxada de volta para esse modo de funcionamento mais primitivo, mais dividido. A Hannah Segal, uma importante psicanalista kleiniana, descreveu algo nessa linha.
como uma ansiedade muito massiva leva a uma identificação projetiva tão intensa que o símbolo perde o seu caráter de como ser. O símbolo vira a própria coisa concreta, temida, e isso paralisa a capacidade de pensar simbolicamente, que é a base da função alfa. Entendi. O medo é tão grande que a pessoa não consegue mais pensar sobre o medo, ela é o medo, e age a partir daí, nesse modo mais caótico e defensivo. Exatamente. A capacidade de usar símbolos para pensar fica comprometida. E a posição depressiva nessa analogia seria o quê? Seria como um atrator estável, ou talvez melhor, um atrator mais complexo e integrado. É um estado mental mais resiliente, que tem capacidade de absorver perturbações sem se desintegrar completamente. É um estado que permite a elaboração, o aprendizado através da experiência, a reparação. Ele tem uma dinâmica própria, mas é mais organizado, mais capaz de lidar com a complexidade da vida psíquica e das relações. Essa perspectiva de atratores é interessante, porque tira a ideia de que são fases rígidas que a gente passa e pronto, né? Sugere que são modos de funcionamento para os quais a gente pode retornar, dependendo das circunstâncias. Exatamente. Não são caixinhas fixas. São padrões dinâmicos de organização da experiência, e a gente pode oscilar entre eles ao longo da vida ou até no mesmo dia, dependendo do nível de estresse, do tipo de situação que a gente enfrenta. Isso tem alguma aplicação prática? Como esse entendimento pode ajudar, por exemplo, na psicoterapia? Com certeza. Veja bem, mesmo terapias com abordagens diferentes, como a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, podem ser vistas sob essa ótica, de certa forma. Pensa nas técnicas da TCC, como o registro de pensamentos disfuncionais ou o questionamento socrático. O objetivo é ajudar a pessoa a identificar padrões de pensamento e crenças que são rígidos, automáticos e que causam sofrimento. Esses padrões disfuncionais podem ser vistos como atratores negativos, que puxam a pessoa para estados de ansiedade, depressão e etc. O trabalho terapêutico, então, seria ajudar a pessoa a reconhecer esses padrões, a questioná-los, enfraquecer a atração deles. É como ajudar a pessoa a construir e fortalecer caminhos neurais e mentais para atratores mais adaptativos, mais flexíveis, mais integrados. Um exemplo claro é no tratamento do TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, onde se trabalha justamente para quebrar esses ciclos rígidos de pensamento e comportamento. Ou de pensamento. Exato. Aumentar a capacidade de navegar entre diferentes estados mentais de uma forma mais consciente e adaptativa. E, voltando a Bion, fortalecer a função alfa, a capacidade de transformar a experiência em conhecimento sobre si mesmo, o que ele chamava de transformação em K, knowledge. Ok, então, vamos tentar amarrar as pontas. A gente fez uma viagem aqui, começamos com a necessidade de transformar o caos emocional bruto, os elementos beta, passamos pela função alfa de Bion, como essa máquina de pensar que transforma beta em alfa, vimos a dinâmica descrita por Klein entre a fragmentação da posição esquizoparanoide e a integração da posição depressiva, entendemos a importância crucial da relação continente-contido, da reverie para construir nossa capacidade de pensar, e por fim exploramos essa analogia fascinante da mente como sistema dinâmico, com seus próprios atratores, que representam esses estados ou padrões mentais. Então, juntando tudo isso, qual a grande mensagem? O que tudo isso significa, assim, para quem nos ouve? Olha, eu acho que a grande mensagem é que entender esses mecanismos, mesmo que eles pareçam complexos ou abstratos num primeiro momento, pode lançar uma luz incrível sobre como a gente funciona no dia a dia. Perceber se a gente está operando mais no modo, vamos dizer, mais esquizoparanoide, vendo tudo muito preto no branco, projetando muito nos outros, sentindo muita ansiedade persecutória, ou se a gente consegue acessar um lugar mais integrado, mais depressivo no sentido kleiniano, capaz de ver nuances, de sentir ambivalência, de ter empatia, de querer reparar, perceber se estamos conseguindo digerir nossas emoções, usar nossa função alfa, ou se estamos mais no modo de evacuar, de projetar o que é difícil. Isso pode nos ajudar a navegar nossas próprias vidas emocionais, nossos relacionamentos de uma forma muito mais consciente e, quem sabe, mais madura. É um convite ao autoconhecimento, no fundo, né? A observar nossos próprios padrões. Sem dúvida. E a entender que esses padrões não são o nosso destino imutável, mas dinâmicas que podem,
com esforço e autoconsciência a ser compreendidas e talvez modificadas. Excelente. E para a gente fechar, como sempre, queria te pedir um pensamento final, algo para deixar nosso ouvinte refletindo depois que a gente terminar aqui. Bem, pensando nessa conexão com sistemas complexos e caos, se até mesmo sistemas físicos, lá no nível quântico, mostram comportamentos que lembram o caos, a emergência de padrões, e se a nossa mente, que é tão incrivelmente complexa, depende desses processos tão delicados como a função alfa, como a continência adequada, fica a pergunta: qual realmente fixos são os nossos estados mentais, mesmo aqueles que a gente considera estáveis, como a posição depressiva? Será que eles são menos estados conquistados de uma vez por todas e mais padrões de um equilíbrio dinâmico que está sempre em tensão, sempre sendo desafiado por novas experiências, sempre com o potencial de se reorganizar ou de se desorganizar e encontrar novos, talvez inesperados, equilíbrios? Isso talvez nos leve a questionar a própria fluidez do nosso eu, dos nossos padrões mentais habituais. Quão abertos estamos a essas desorganizações e reorganizações constantes que talvez sejam a própria natureza da vida psíquica? Fica aí a reflexão.